amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Blindagem em Foco. Um programa voltado não só para blindagem de veículos, mas todo o universo de segurança. Você que é usuário de carro blindado, você que está preocupado com a sua segurança, se você é blindador, oficina de manutenção, tudo o que há de mais moderno em termos de tecnologia, dicas e informações que vão acrescentar para que você possa fazer um melhor aproveitamento do seu veículo blindado e também de boas técnicas ou boas práticas no segmento de segurança privada. E hoje tenho aqui o prazer de receber um amigo e também um empresário que está há muito tempo também nessa lida com blindagem de veículos, que é o Anderson Castro, CEO da Locate. Boa noite, Anderson. É um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? É um prazer estar aqui no seu programa. É um programa de suma importância para a população, porque assim, ó, a blindagem ela é uma coisa muito, assim, ó, muito longe, né, da sociedade. Muita gente acha que está muito distante, está mais próximo do que a gente imagina. E a intenção do programa, Anderson, aproveitando o teu gancho do comentário que você fez, a ideia é justamente essa. Você, quando vai blindar o seu veículo, por exemplo, vamos falar de blindagem de veículos, você vê, né, o visual, a estética e aquilo que está externo e não sabe o que tem por dentro. E esse é um dos assuntos que nós vamos tratar aqui hoje. No caso do Anderson, ele é fabricante de amortecedores que são utilizados na blindagem de veículos. Agora, veja você, imagine você, um carro blindado, que você tenha certeza que o acabamento foi bem realizado, o serviço foi bem realizado, mas você não sabe o que está lá dentro. E um amortecedor que faz o acionamento do vidro, se ele não funcionar, imagine você abaixou o vidro para passar numa cancela, num shopping, alguma coisa, para pagar alguma coisa, na hora que você apertar o botão para o vidro subir, ele não sobe. A blindagem foi toda por água abaixo. Por isso a importância de um item que parece que não tem tanta importância, está lá dentro e você precisa conhecer um pouco mais, por isso que o Anderson está aqui. Exatamente. Anderson, me conta um pouquinho sobre isso. Eu vou falar até com conhecimento de causa. Meu nome é Marcelo, eu sou apresentador do programa Blindagem em Foco, mas eu trabalhei nesse segmento de blindagem há mais de 30 anos. E lá no começo, nos anos 90, a gente fazia cada gambiarra para poder fazer o acionamento do vidro do carro. Como é que funciona hoje? Vamos lá, Marcelo. Em 2004, quando a Locate surgiu, ela surgiu justamente com essa questão de que havia muitas adaptações na questão de blindagem, né? Então não existia uma parte original para blindado. Então o que acontecia, vamos colocar assim, ó, você tinha que soldar, emendar para que pudesse levantar a tampa traseira. E vendo essa necessidade, a Locate ela foi lá e desenvolveu produtos específicos para blindagem. Então hoje nós temos um produto original para o blindado. Então hoje a gente desenvolve de acordo com o que a empresa precisa. Você pega aí vários carros novos, então hoje tudo é adequado para blindagem. Ele não tem, vamos colocar assim, adaptação. Ele não tem desvio de... Veja que interessante, né? O Anderson comentou que ele é específico para o carro. Imagina você que, como eu falei lá nos anos 90, que a gente fazia umas gambiarras, e tem empresas que até hoje pensam em fazer isso. Com certeza. A maquininha do vidro, aquele engenho, como se fala no Nordeste, sim, né? Sim. Ele foi dimensionado para levantar um peso, ou seja, um vidro com espessura de 4 milímetros. 4 a 7 milímetros, né? Isso. E o vidro de um carro blindado, que temos aqui até um exemplo, ele chega a 21 milímetros de espessura. Perfeito. Com um peso muito maior. Ou seja, aquela maquininha não consegue fazer o acionamento. E algumas pessoas, para fazer a tal o arrumadinho, para não chamar de gambiarra, ele mexe no motor para dar mais força. Imagine o risco de você queimar um módulo, porque os carros hoje são tudo eletrônico. Isso, né, Anderson? Exatamente. Isso é o que acontece. Nessa temporada, vamos falar assim, que eles reforçavam o motor, havia muito problema. Então imagina você descer uma cancela para entregar um bilhete e o seu motor parava no meio. Esquentava. Sucinto você vir uma moto, te assaltar, enfim, você acabava tendo um produto de extrema segurança e você estava extremamente vulnerável. Vulnerável por conta de um item que eu disse, né, que aparentemente ele é pequeno, dentro do valor de uma blindagem, mas ele tem importância, assim, né, é essencial que isso não falhe. Eu diria que é um item de segurança, né? Se você pegar, vamos falar assim, ó, a Locate desenvolveu não só para a questão da blindagem, mas a gente desenvolveu para várias montadoras
homologado de blindagem, que, por exemplo, vamos falar assim, ó, quando o vidro passa para 21 milímetros, a gente compensa esse peso com um amortecedor e auxilia a máquina. Então, a gente equaliza, equilibra o peso ali e equaliza esse peso. Então, a gente coloca um amortecedor que ele vai subir rápido, ele tem um funcionamento diferente do porta-mala, ele não é o mesmo sistema do porta-mala, que ele sobe mais lento, enfim. Ele sobe na mesma velocidade da máquina de vidro, que equaliza esse peso. Então, a gente zera esse peso e ele fica igual ao original. Complementando todo o comentário do Anderson, a gente falou da tampa da mala. Uma boa parte dos veículos mais modernos hoje, ou mais sofisticados, ou os premiums, chamados premiums, ele vem com um amortecedor, com um acionamento elétrico da tampa da mala. E é o mesmo problema de um vidro de porta, como esse aqui. Porque o peso agregado com o vidro traseiro vigia, Exatamente. Imagina aquele amortecedor dá conta de subir. Por isso a necessidade de fazer antigamente se fazia uma adaptação, né? E hoje existe uma engenharia por trás para o desenvolvimento desse produto específico para aquela função. Perfeito. Você fez um comentário, Anderson, complementando já o que nós estamos falando aqui, sobre montadoras. As montadoras têm uma preocupação muito grande e algumas estão se aproximando das blindadoras e fazendo uma homologação ou certificação. Exatamente. A Locate participa desse trabalho de desenvolvimento de engenharia e já tem algumas, chamada de homologação, não sei se é a palavra certa, sim, é homologado. De montadora? Exatamente. Hoje nós somos homologados, por exemplo, da Toyota, tá? Então a Toyota, ela usa o nosso amortecedor, o autorizado da Toyota, que é quando vai numa blindadora, ela homologa aquela blindadora para ser como se fosse original, para manter garantia, para manter tudo. Os amortecedores autorizados da blindadora, vamos colocar assim, da blindadora e da montadora é a Locate. Então hoje a Toyota, Jaguar Land Rover, entre outras marcas, a gente consegue, vamos colocar assim, atender todas as expectativas da montadora. Isso é muito importante. Justamente falando da parte de engenharia. Engenharia e dando garantia a você, usuário final, né? Que o seu blindado foi blindado por uma blindadora autorizada pela montadora. Exatamente. E que aqueles itens que fazem parte, que você não vê, que está lá dentro do carro lá, por exemplo, o amortecedor, ele também passa por um processo de certificação. Justamente. Para isso, vamos falar assim, de uma forma bem sutil falando, a Locate é a única que acompanha a garantia da blindagem. Então, por exemplo, se o amortecedor lá, se a blindagem dura 2 anos de garantia, a Locate acompanha esses 2 anos. Então, para você ter uma ideia da qualidade que a gente está falando. Hoje no Brasil, qualquer produto que seja aí das melhores marcas tem basicamente 1 ano de garantia. Quando a gente fala de amortecedor, eu consigo dar 2 a 3 anos, eu acompanho de acordo com a blindadora. E, é interessante, a gente vai aqui, poderia ficar aqui a noite inteira falando, porque juntou 2 tagarelas aqui. Eu gosto de falar, e o Anderson também, e a gente tem muito assunto envolvido quando se fala em blindagem de veículos e a participação do amortecedor é muito importante. Falando sobre esse desenvolvimento, tem modelos de veículos, esses tradicionais que são comercializados aqui no Brasil, mas também há uma entrada de veículos de importação direta. Sim. A Escalade, por exemplo, e outros modelos. Entre outros. Vocês fazem um desenvolvimento específico para o modelo do carro, é isso? É muito bem pensado nisso. A Locate hoje, vamos falar assim, o que a gente consegue fazer é fazer um atendimento exclusivo para cada cliente. Então, por exemplo, não importa, Marcelo, se você vai, vamos colocar assim, blindar um carro que não existe no Brasil, eu consigo desenvolver especialmente para você sem quantidade mínima. Então, assim, a gente tem toda uma engenharia por trás disso. Hoje, por que a gente montou essa flexibilidade para as blindadoras e para os clientes, vamos falar assim? Para que a gente possa atender na essência. Então, hoje eu desenvolvo, para você ter uma ideia, eu vendo para toda a América Latina, Equador, México, enfim, entre outros países que a gente consegue atender os carros que não existem aqui no Brasil. Talvez você não saiba, mas há um movimento muito grande. O Brasil é referência em blindagem, ele é referência pela qualidade do serviço prestado. Nós estamos aí há pouco mais de 30 anos desenvolvendo novas tecnologias de blindagem e hoje o Brasil não é só referência pelo serviço prestado, mas ele é o maior mercado de blindagem para uso civil. Por conta disso, existem empresas como a Locate que desenvolvem materiais
ou itens específicos para o nosso segmento. E aí sim a exportação. Eu falei de carros especiais porque também já a gente está tendo como é que eu vou dizer, países aqui que são próximos, Paraguai e Uruguai, que mandam veículos para cá para serem blindados. É muito comum. E isso são acontecer. modelos que às vezes não tem no Brasil, como a Land Cruiser da Toyota e outros. E aí você, Exatamente. na blindadora, desenvolve específico para aquele modelo. É isso, né? Exatamente. Perfeito. Isso é muito importante. Eu acho que é importante que você, usuário, e você, blindador, também, porque esse programa é feito não só para o usuário final, mas também para todo o segmento, todo o ecossistema de segurança e blindagem de veículos, que você, se você não conhece, acredito que a Locate é conhecida hoje, não só nacionalmente, como ele falou, internacionalmente também, mas talvez você não saiba que ele tem essa prerrogativa, essa facilidade de desenvolver algo específico para você, né? Sem quantidade mínima. Então, por exemplo, isso é legal. Exatamente. Então, por exemplo, você que tem aí, vamos colocar assim, ó, o seu carro especial, que você tem aquele xodó pelo carro, porque o brasileiro ele gosta muito disso, né? Eu digo que ele gosta mais do carro do que da própria família. Isso, exatamente. Ele gosta muito disso. Então, assim, ó, a gente consegue desenvolver para o capô dele, para todo o segmento, para toda a parte automobilística, a gente consegue desenvolver para ele especial. Então, por exemplo, o Marcelo, ele tem o carro dele lá, ele fala, eu preciso colocar o capô aqui, um amortecedor no capô. Eu vou desenvolver especialmente para o Marcelo, sem quantidade mínima. Então, assim, ó, hoje no Brasil, a única empresa que faz esse tipo de trabalho somos nós. A Locate. Exatamente. Pelo que eu estou entendendo, me corrija se eu estiver errado, Anderson, nós estamos falando também de amortecedores, ou seja, tudo que você precisa abrir e fechar, Sim. que tenha peso ou algo parecido. Eu não sou muito técnico. O peso, compensar né? o peso, né? Isso. Vocês atuam em outros mercados, por exemplo, móveis ou mercado náutico também, Anderson? Sim. Por isso que eu estou te falando. Qualquer projeto que você tenha, a gente consegue desenvolver. Projetos especiais como, por exemplo, tá? A Cacau Show desenvolveu um container. Então, hoje, o único que conseguiu atender a esse desenvolvimento com todos os critérios que a Cacau Show pediu foi a nossa empresa. Nossa, eu mesmo não fazia ideia, eu conheço o Anderson há muitos anos. Como eu falei, eu fui blindador por muito tempo. E essa dificuldade de encontrar, tem casos e casos, né? Eu vou enumerar aqui um monte, eu poderia falar a noite inteira. Teve um caso, eu trabalhei um período no Recife, e com a chegada dos Lexus, todos eles com tampa da mala elétrica, isso. E eu fazia um arrumadinho, você vai me perdoar por isso, mas eu fazia um arrumadinho, lá mandava para São Paulo, a empresa que eu mandava, ele desmontava e fazia um arranjo interno lá. Rapaz, justo com o presidente da empresa, ele foi passar um fim de semana em Porto de Galinhas, abriu a tampa da mala e não conseguia voltar para casa. Olha o problema, imagina você, usuário de carro, no fim de semana lá na praia, abre a tampa de mala do seu blindado, carrega o seu carro lá e na hora de ir embora você aperta para fechar, a tampa não fecha porque foi feito um arrumadinho. Olha o problema. Isso aconteceu comigo. Eu tive que ir lá no final de semana para desmontar tudo para poder fechar a mala. Exatamente. Então, está aí a importância de um serviço bem realizado, com um produto que não vai deixar você na mão. Exatamente. É isso? Falando até nessa questão de tampa traseira elétrica, hoje nossa engenharia desenvolveu um produto que é completamente diferente do que você está falando. Isso é um lançamento? Isso é um lançamento. Olha, isso é importante. O programa Blindagem de Foco também aqui, trazendo novas tecnologias e também novidades aqui. O Anderson vai contar para a gente aqui que tem um lançamento, já está ou vai entrar no mercado em breve, é isso? Na verdade a gente já está em processo de homologação. Primeiro então, tem que homologar. Isso, a gente está ali nos finalmente, mas eu já consigo te falar as novidades que está vindo por aí, entendeu? Que são coisas... Conta aí. Vamos lá. Marcelo, hoje, que nem você falou, que você mandava o amortecedor para lá e ele tinha que desmontar e ele fazia várias adaptações no amortecedor. Então, você imagina que uma blindagem, ela já tem muita adaptação. O Marcelo conhece bem disso. Nossa, nem faz. A gente pode dizer hoje, Marcelo, até hoje ainda, a blindagem ela é muito artesanal, né? Eu acho que a gente ainda consegue falar isso. Melhorou muito. Vamos falar assim, dos anos 90 para cá... a gente melhorou. Evoluiu demais, né? Eu vou elogiar aqui aí o nosso segmento, eu vou elogiar as blindadoras, estão de parabéns, porque isso aí se deve à exigência do usuário final. Exatamente. Né? Eu vou dar um exemplo aqui de vidro, que não é nosso assunto aqui, mas, por exemplo, não se ouve mais falar sobre distorção ótica.
que era uma coisa comum lá nos anos 90. Grau, né? Grau no vidro. Isso, é. Por conta da exigência do usuário, hoje as empresas fabricantes chegaram num nível de qualidade, de excelência, né? Isso se reflete também nos outros itens, como no caso do amortecedor. Exatamente. Né? Então isso é muito importante elogiar aí o serviço que é prestado pelas blindadoras. Exatamente. Né? Visando isso, Marcelo, o que a Locate fez? Porque a blindagem hoje, qual é o grande, vamos colocar assim, ó, o grande X de todas as blindadoras? É falar que entrega o carro o mais original possível. Então vamos falar assim, você tem toda uma parte de blindagem, mas você quer entregar para o seu cliente ele completamente original. Visando isso, a Locate fez o quê? A gente pegou o amortecedor elétrico da tampa traseira e nós não abrimos mais esse amortecedor. Nossa, que alívio. Exatamente. Então a gente mantém a característica original. Eletrônica. Porque tem eletrônica original, dentro, né? Sim, sim. Sim, então, por exemplo, não danifica módulo, você não sobrepõe. Então, a gente equaliza esse peso com o auxiliar sem abrir o amortecedor. Então, assim, ó, vamos colocar assim, a nossa engenharia quase pirou para desenvolver isso. Mas hoje é possível fazer isso. Você vê, um item, de novo, como eu falei no começo do programa, um item que aparentemente tão pequeno dentro da estrutura de uma blindagem de um veículo, né? Ele faz uma diferença tão grande que, na verdade, isso aqui é um insumo da blindagem. E por falar em insumo da blindagem, um dos nossos apoiadores aqui é a Secai. Eu queria mandar um abraço lá para o Caio e para o Tiago. A Secai é uma empresa que foi desenvolvida, começou fazendo, como é que chamava? Sirenes. E hoje ele tem mais de 5 mil itens dentro do estoque dele lá. E o melhor de tudo da Secai é que a logística de entrega deles é excepcional. Legal. Eles começaram assim, você pede hoje, entrega amanhã. Hoje já estão entregando, pedindo de manhã, entrega de tarde. E olha, eu acho que eles estão desenvolvendo um sistema para você pedir hoje e ele entregar ontem. Porque do jeito que eles são ligeiros, essa turminha lá, o Tiago e o Caio, eles são excepcionais, estão de parabéns. E eles atendem um universo gigantesco. Todas as blindadoras, praticamente todas, e também as oficinas de manutenção. Falando em manutenção, você que tem um carro seminovo, que está lento, lá o movimento do seu vidro, exatamente. Isso acontece por desgaste natural. Imagina aquele amortecedor lá, o teu veículo deve ter 5 ou 6, 10 anos, sei lá o quanto tempo de uso já tem, levantando esse peso de um vidro, né? Imagina. Você atende também esse mercado de reposição, não é isso? Sim, hoje nós atendemos tanto o mercado de manutenção, né, que é a reposição, quanto o mercado de novos, né? Então, por exemplo, a Locate hoje atende todos os segmentos. Então você consegue, vamos colocar assim, e é muito importante frisar isso, Marcelo, porque assim, ó, normalmente as pessoas compram carros seminovos e eles não fazem a manutenção. Pega esse ouro, hein? Olha que dica. Você tem um carro seminovo blindado de, sei lá que tempo for, tá lento lá, vai na oficina de manutenção da sua preferência, exatamente, da sua confiança, e pede para o cara verificar, mas fala para ele, eu quero amortecedor Locate. Porque evite, peça para ele não fazer um arrumadinho. Exatamente. Porque às vezes você vai querer economizar um valor que relativamente, em relação à blindagem irrisória, e a segurança que ele vai te dar, você vai economizar para o cara fazer um arrumadinho lá e vai continuar com o problema que dali um mês vai pifar de novo. Então peça para ele repor ou refazer o sistema lá de acionamento um amortecedor Locate, não é isso? Exatamente. Marcelo, para você ter uma ideia, hoje toda a linha de amortecedor de um carro zero numa blindagem, ela não significa 1% da blindagem. Só para você ter uma ideia. É um valor irrisório, porém, tem gente ainda que quer economizar nisso. Então, eles colocam, às vezes, amortecedor de baixa qualidade, eles colocam amortecedores que não são homologados, eles fazem de uma forma, vamos colocar assim, para burlar todo o processo e acaba, vamos colocar assim... Economia besta. Exatamente. É a famosa economia burra, né? Economia burra, porque pondo em risco... A segurança do usuário do carro, já é uma coisa absurda. Eu tenho duas perguntas. Hoje eu conversei com um amigo que tem um carro seminovo e ele estava com dificuldade no acionamento da mala dele, né? Certo. Ele falou, sabe o que eu fiz? Eu troquei um lado do amortecedor do carro, coloquei um mais reforçado. Me corrija se eu estiver errado, Anderson. O risco dele trincar o vidro, porque esse vidro blindado ele não pode fazer essa torção, não é isso? Sim, sim. O que ele deve fazer? Trocar os dois
Isso manual, tá? Não era nem elétrico. Sim, sim, sim. Então, vamos falar assim, ó, se você fizer essa economia, primeiro que você vai ter o seguinte problema, você vai torcer a sua tampa, você pode quebrar o seu vidro, e aí você vai Ao passar... preju. Exatamente. Você vai passar de uma economia para um custo gigantesco, que um vidro blindado, dá para se imaginar quanto custa. Segundo, que, por exemplo, você vai desalinhar a sua tampa. Já começa por aí. Então, quando você for lá... E terceiro, que em pouquíssimo tempo você vai ter que trocar o outro. Por quê? Porque ele não vai Sim, suportar e aí... desbalanceou. E desbalancear, exatamente. Então, Então, cada vez que você for baixar a tampa, ele vai baixar de uma forma inadequada e aí você vai estourar, vamos colocar assim, o outro amortecedor, e você corre risco de estourar o novo. Então, você vai comprar um novo e aí depois você vai reclamar, falar, pô, mas já em pouco tempo estourou. Claro, você está usando de uma forma inadequada. inadequada. Então. Obrigado pela dica. E a segunda pergunta que todos fazem, Anderson, é em relação, por que que quando o vidro, na maioria dos casos, eu vejo, depende do modelo do carro, quando você abaixa o vidro, ele fica uma parte para fora, né? E muita gente pergunta por que ele não desce inteiro, né? Eu acredito que seja, eu sei que eu fui blindador, Certo. mas eu queria que você falasse, porque eu tenho percebido que isso tem diminuído também. Hoje, uma grande parcela dos carros blindados já desce inteiro. É isso mesmo, Anderson? A maior parte dos carros descem inteiro. Por quê? A gente desenvolveu um sistema que é chamado de 2 estágios, né? Ah, Então não tem tinha no passado, né? Isso, não tinha no passado, não tinha isso. Então a gente fez um amortecedor que tem 2 estágios. Então o corpo dele é bem menor para que possa descer todo o vidro. Mas tudo isso também veio com a modernização das fábricas de vidro. Porque o que acontece? Os pacotes antigamente, você lembra disso? Os Lembro. pacotes que a gente fala é essa faixa negra aqui, ela era muito maior. Então eles diminuíram isso para ficar de acordo com a máquina de vidro original. Agora eu vou dizer para vocês por quê, né? Quanto maior o vidro aqui, mais proteção para a parte de dentro do carro. Exatamente. Né? Então ele botava blindagem, usava menos manta, menos ou algo aço. parecido. Exatamente. Diminuindo esse trecho aqui do vidro, né? Exatamente. Você consegue, com como é que tem o nome, né? Telescópico? Isso. Só que isso na época interferia muito na questão de descida do vidro. Né? Tá, então você que tem um carro antigo, né? Um blindado que blindou aí há, sei lá, 5 ou 6 ou 10 anos, pode ser que o vidro não desça inteiro. Procura aí a sua oficina de confiança de novo e fala pro cara, falou, liga lá na Locate, fala com o Anderson lá. Tem um amortecedor, né? Que abre mais, né? Todo que mundo fala mais, popularmente, né? Fala, meu, eu quero abrir mais o meu vidro, né? Isso é muito popular. Que na verdade não deveria nem abrir, né? O carro blindado não deveria nem abrir vidro, né? Não deveria. Mas às vezes por uma necessidade e tal, eu entendo e respeito isso. Outro detalhe, também outra pergunta, né? Os vidros traseiros, das portas traseiras. Sim. Normalmente já não desce inteiro, né? Não. Na verdade, assim, se você for ver, seria até proibido descer o vidro traseiro, né? Porque a gente está falando ali da questão de segurança. Então, quando a gente fala de segurança, você imagina o seu filho, vamos falar, se você dirigindo, você para no farol, o seu filho abre o vidro traseiro, sem você saber. Então, isso depende muito da questão de segurança. Você tem que cada vez mais prezar a segurança. E hoje é muito comum, Marcelo, o seguinte, a blindagem ela tá virando mais status do que segurança. Que eles querem, vamos colocar assim, o mais original possível. E isso nos traz uma qualidade muito grande na questão do blindado, né? Porque, vamos falar assim, os blindados mais antigos, era muito mais pesado. Então, hoje, até carro esportivo, super esportivos, eles têm uma blindagem super leve, né? Nossa, eu sou do tempo que não se blindava carro esportivo. Perfeito, exatamente. Era inadmissível você pegar um Porsche, que é um carro clássico, por exemplo, um modelo Porsche, né? Os 911 aí, e hoje o cara não consegue andar sem essa proteção. Eu digo, infelizmente, por um lado, né? Sim. Porque eu também sou cidadão, eu adoraria não precisar, né? Estar num país, né? Mas a gente, né, eu queria até parabenizar aí as forças policiais que tentam fazer o possível para que a gente tenha segurança nas ruas, mas a bandidagem está sempre à frente e aí esse é um problema que o Brasil tem enfrentado e mais, hein? Infelizmente. Países aqui da América do Sul estão indo para o mesmo caminho. Isso não é um privilégio do não. brasileiro, né? Eu diria que no mundo inteiro a gente acaba tendo um pouco desse processo aí de violência, né? Se não é de uma forma, é de outra. A gente vê, enfim, outros países a guerra como um todo, né? Então,
seria legal que o mundo mudasse um pouco esse conceito, né, de questão de violência. Maravilha. Enfim. Bom, estamos trabalhando para isso. Eu acho que a gente um dia, eu não sei se a gente vai ver isso, mas espero que esse dia chegue, né, em que a gente não precise mais se valer de um carro blindado. Enquanto isso, como eu falei no começo, e aí, assim, pela experiência que eu tenho nesses 30 e poucos anos que eu atuei nesse segmento, eu tive o privilégio de presidir a associação que representa esse setor. Eu fui presidente da Abrablin, que é a associação das blindadoras, aí nos últimos 4 anos e meio, e isso foi muito importante. A gente percebe, né, o quanto é importante a gente ressaltar o trabalho que vocês, a indústria brasileira, tem tentado encontrar soluções a cada dia mais adequadas para a blindagem de veículos. Sim, sim. Materiais mais leves. Eu falei agora há pouco sobre a transparência do vidro, que não tem mais tanta distorção. Aliás, quase não vê distorção. Sim. A busca por um peso menor agregado ao veículo também é outro fator que tem feito a indústria brasileira se desenvolver, à frente de muitos países que se dizem aí com alta tecnologia, mas nesse setor, blindagem para uso civil, evidentemente que eu não estou falando de área militar, porque na área militar, defesa mesmo, tem países que estão aí em guerra desde que a gente existe. Que a gente existe, então eles tem tecnologia para isso. Mas no caso de blindagem civil, está aqui um exemplo da Locate, que está aí trabalhando com essa engenharia toda, com esse desenvolvimento, buscando excelência para atender a especificidade de cada modelo de veículo. Exatamente. Exclusivo para cada cliente. E vocês estão buscando outros setores? O que mais tem por vir na Locate? Onde é que vocês estão focando hoje, além da exportação, que você já falou aqui, né, desse desenvolvimento? Tem mercados fora do amortecedor? A Locate tem assim, perspectivas de desenvolver outros produtos voltados para esse segmento? Sim, hoje falando em mercado, vamos colocar assim, diferenciado, hoje a gente está blindando, Marcelo, cerca de 30 a 40 veículos aí da Polícia Federal. Olha, que interessante. Vai ser nível 3. Então, nível 3 você sabe que é bem mais pesado. Hoje, a única empresa que consegue, vamos colocar assim, atingir a expectativa, tanto na parte de carro blindado no nível 3, é a Locate, que consegue desenvolver de acordo com a necessidade. Isso é importante falar sobre esse tema, talvez você não conheça. O vidro, os blindados para uso civil, que são comercializados aqui, esse que você usa aí no seu dia a dia, o vidro tem espessura de mais ou menos 19 a 21 milímetros. Isso. Para o nível 3, que são vidros que suportam disparo de armas longas, um fuzil, um R15, por exemplo, ele tem mais ou menos 4 centímetros de espessura. Você imagina o peso de uma peça como essa. E você tem a solução para fazer... Porque na minha época, quando a gente fazia um carro nível 3, lá nos anos 90... Nem abriu o vidro. Nem abriu... Malemar abria a porta, né? Porque o peso era tão grande. Malemar abria a porta. Exatamente. O vidro jamais... Quando o cara falava que queria que abrisse o vidro, eu falava, então não blinda. Você quer que abra o vidro? Não. Esquece a blindagem. Hoje você já tem solução para o nível 3 também. Temos solução. Inclusive, a gente vende para o México, que é um grande... Sim. É um grande, vamos colocar assim, consumidor de nível 3. No México, talvez você não saiba, o México é um dos países que começou com esse negócio de blindagem já há muito mais tempo do que o Brasil, mas pelo tipo de violência que tem lá, o nível 3 é o mais comum, né? Mais comum. Isso. E eles estão migrando. Eu tive a oportunidade de estar no México no ano passado num congresso, e estavam já buscando esse nível 3A. E você, pelo jeito, atende também esse segmento. Sim, lá, hoje, né? Muito hoje legal. Nós até exportamos para lá, né? Hoje a gente exporta para o México, inclusive os carros da Polícia Federal, a gente está homologando alguns amortecedores, tem um projeto aí que está em curso, que a gente está homologando esses amortecedores para que possa atender esse nível 3 da Polícia Federal. Legal. Anderson, eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui e queria deixar um recado a você que está nos assistindo, que caso você tenha qualquer dúvida, sugestão, por gentileza, entre em contato através das mídias sociais. Eu vou deixar aqui um QR Code para mostrar aí, você pode ter acesso aí a edições do programa, e no canal ABC você pode baixar o aplicativo aí, você pode assistir o programa a qualquer momento, a qualquer horário, em qualquer lugar, tanto para Android como para iOS. Você baixa o aplicativo e assiste toda a programação do canal ABC, inclusive o programa Blindagem em Foco. Portanto,
Não deixe de nos seguir, acompanhe através das mídias sociais e não perca o próximo episódio de Blindagem em Foco, sempre trazendo novidades sobre esse setor de segurança e de blindagem de veículos para você. Aguardo você no próximo episódio.